Ipiranga, um dos bairros mais tradicionais do Brasil. Foi aqui que no dia 7 de setembro de 1822 ouviram às margens do rio do Ipiranga o nosso tão famoso Grito de Independência. E desde então o bairro vem passando por grandes transformações sociais, demográficas e muito disso se deve ao mercado imobiliário. Hoje, quase 200 anos depois do nosso famoso Grito de Independência, o que a gente vê pelo bairro é isso daqui, ó, obras a todo local, antigas casas, dando lugar a novas áreas, a novos terrenos para novas edificações, e o perfil do bairro, que até então era feito de muitas casas e um público um pouco mais idoso, hoje está mudando completamente. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo de hoje. Por sinal, eu estou em frente ao New Life da incorporadora MB Gussi, que é o prédio mais moderno do Ipiranga, essa fachada com volume, esse apartamento de estúdios, e você vê que há uma modernização muito grande do bairro acontecendo aqui. Vamos conhecer um pouquinho? E os imóveis que a gente vê que estão saindo aqui no bairro são imóveis totalmente antenados com essas novas tendências e esse novo perfil do consumidor. Esse, por exemplo, que a gente está é um estúdio completamente moderno. Você vê que em 39 metros quadrados foi feita toda uma decoração, prezando justamente pela funcionalidade, como é a questão, por exemplo, da TV, que você consegue ter esse giro e conseguir ter a visão dela tanto da sala, que é o ambiente que você está usando, quanto eventualmente do dormitório, quando você quiser utilizar a TV no dormitório. Cozinha, você já viu uma integração, por exemplo, o que era o tanque mais uma pia, você já consegue integrar um cooktop, uma lave seca, ou seja, tamanho de apartamento hoje já não é mais problema como era no passado, você consegue ter muito mais flexibilidade com essas plantas. Isso atrai o público jovem e está ajudando a modernizar esse perfil do bairro, que sempre foi um bairro muito tradicional. E o padrão dos prédios que estão sendo construídos aqui, a gente já percebe que é algo totalmente elevado, como é o caso desse aqui, o empreendimento de estúdios, unidades compactas, onde a gente vê um verdadeiro spa, com hidromassagem, com sauna, um ambiente muito bem decorado e uma piscina na cobertura com vista de todo o skyline da Zona Sul de São Paulo. Esse prédio que é da incorporadora MB Gussi, que é o New Life MB Gussi. Então, só aqui nesse pedaço a gente já consegue ver que grandes incorporadoras que construíam em áreas bem mais nobres da cidade, como é o caso de Itaim, Vila Olímpia, estão invadindo o Ipiranga e construindo bastante, já enxergando o potencial construtivo do bairro. Como é o caso da Vitacom, que está construindo esse grande prédio aqui, e também da Trisul, que está fazendo vários condomínios, inclusive já tem alguns prontos entregues. E além dessas obras, a gente vê uma série de demolições acontecendo para a formação de novas áreas. Então são todas empresas que já estão enxergando todo esse potencial construtivo do Ipiranga. Então o bairro que ainda tem essa característica muito residencial, a gente percebe que essas casinhas elas estão ficando cada vez mais vazias, as incorporadoras estão comprando, placa de venda, alugo, sempre para poder formar novas áreas. Aqui mais uma área que já está sendo formada para poder dar lugar a essas novas construções. Casas que já estão sendo demolidas para poder formar novas áreas, e até uma tradicional escola de natação do bairro também já foi abaixo para poder dar lugar a mais um terreno que vai ser construído aqui.
Muitas dessas transformações que a gente está vendo acontecer no bairro é muito devido a uma mudança recente que a gente teve no plano diretor aqui de São Paulo, que permitiu que o zoneamento dessa área ele fosse alterado e muitas áreas que hoje, dependendo do tipo de projeto que você coloca, se você coloca algum equipamento urbano, se você coloca alguma área comercial, dependendo da distância que você está de ramais de transporte público de massa, como é o caso de estações de metrô ou corredor de ônibus, você consegue ter um seu potencial construtivo aumentado. E é por isso que a gente vê aqui que antigas construções, como é o caso dessas casas, estão sendo demolidas para poder dar local a prédios e a prédios cada vez mais altos, prédios cada vez mais modernos. E como hoje o público consumidor de imóvel ele é bem distinto, ele é bem diferente, isso está fazendo com que o bairro sofra também uma mudança na sua demografia. Então, aquele bairro que sempre foi um bairro tradicional, muito conhecido por ter idosos morando, hoje a gente vê um perfil completamente diferente. Novos comércios, novos serviços, ciclovia, cafés, enfim, um público jovem que acabou migrando para cá, para o Ipiranga, e isso tem favorecido bastante toda essa produção imobiliária de novas unidades.